Para você, marceneiro que está precisando captar clientes, ter clientes sem precisar de indicação e sem depender de arquitetos, esse é o vídeo para você. E nesse vídeo e nessa comunidade que está o QR Code aqui na lateral, você pode entrar no grupo do nosso WhatsApp para você participar do meu passo a passo, como que eu estou fazendo para capturar clientes, como que eu estou fazendo para vender. Então, assim, está sendo tudo na prática. Se você veio do YouTube, clica, entra aí no link. Se caso você está vendo do celular, clica no link abaixo aqui. Ou se você está vendo do computador, acessa através desse QR Code. Sendo assim, você vai estar acompanhando minha trajetória do zero até o showroom. É um grande prazer, me chamo Eduardo Borges e nesse vídeo você vai ver algumas etapas um pouco mais aprofundadas. Nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, eu convidei alguns parceiros para estar ao vivo comigo, então acabou-se sendo um pouco mais aprofundado. Então, na primeira parte, eu vou estar com os parceiros ali conversando, você vai entender como que eu fiz para aprender as estratégias, você vai ver o que eu estou adquirindo com tudo isso. Em seguida, né, se você quiser já pular, né, para a estratégia aprofundada, aqui vai estar a estratégia aprofundada de como que eu faço para anunciar e trazer leads qualificados. E aí eu vou explicar um pouco melhor nesse aprofundamento. E para o segundo vídeo, que eu já gravei, ele está diretamente ao ponto, como que eu fiz para criar meu anúncio, subir o anúncio e começar a captar clientes. E para os próximos capítulos você precisa entrar dentro do grupo porque vai ser lá que eu vou estar avisando. Então, se você tiver com seu celular, mira no QR Code, ou se você tiver do seu celular, né, assistindo do seu celular, clica aí no link também que vai estar o link do grupo, você pode entrar e fazer parte desse processo, tá? Para você poder aprender mais como que faz para capturar clientes para a marcenaria do absoluto zero. Então, o que que surgiu no meio do caminho? Surgiu a questão de, pô, eu ficar zero, assim, ter um mês que, pô, não consegui fechar nada, porque não tinha base de nada, eu só sabia fazer o móvel, entendeu? Não tinha nenhuma base. Aí foi um momento que eu comecei a pesquisar. Nessas pesquisas surgiu vários caminhos assim. Um dos caminhos foi plausível, né? Porque eu encontrei com um mentor, na qual, pô, o cara fatura mensal com um produto que ele tem, que é fora de marcenaria, né? Ele faturou 1 milhão mensal. Ele tem uma base. E tem uma base até hoje muito grande, né, do que fazer, como fazer, e o foco maior era na internet. Foi o momento que eu comecei a conectar com a internet e também conectar com as vendas. Quando eu comecei a conectar com as vendas, eu percebi que meu jogo começou a mudar. Mas aí como que foi? Esse cara, esse mentor, eu paguei, né, pra estar na mentoria com ele lá na época. Foi um pouco antes da pandemia, cara. Foi mais ou menos uns 7 mil que eu paguei pra ele, né? Foi a melhor mentoria que eu paguei assim na vida, porque foi um destravar, né, fenomenal que eu nunca vi, né? Foi bem especial, assim, bem específico também, né? Cara, o cara tirar o seu tempo pra trocar ideia, pra te direcionar, e entra um pouco da parte que eu acabei quebrando futuramente, foi a parte do orgulho, né? Por quê? Se eu tivesse ouvido ele do 100%, eu ia estar, pô, cara, bem melhor, assim, tipo assim, já com o showroom, né? Que até a história que eu conto aqui no perfil no Instagram é que é do zero até o showroom. Porque tô reconstruindo tudo novamente agora, até com esse foco. E aí, nesse meio tempo aí, ele me ensinou a vender. E ele falou, Eduardo, faz o seguinte, cara. Por mais que você tenha marcenaria, você vai aumentar, né, sua produtividade, seu lucro também. Você já sabe trabalhar com a internet. Agora, o que você precisa é vender. Daí ele me ensinou lá, ficou 1 hora ensinando para mim as vendas. Depois ele passou mais alguns vídeos lá também para mim. Eu comecei, cara, a estudar demais. E aí eu percebi algo. Eu falei, cara, agora o negócio aqui parece que ficou legal. Por quê? Eu tinha esse problema também de, pô, quanto que eu vou precificar, né? Quanto que eu coloco de margem, quanto que isso, quanto que aquilo. Quando eu aprendi a vender e começou a vir pessoas, eu percebi o quê, cara? Que quando eu passava, eu ia passar o preço, antes de passar o preço, eu já percebia que a pessoa já tinha comprado comigo, mesmo antes de mostrar o preço, né? Porque
Nessas etapas que a gente foi passando, eu fui apresentando, né, conforme eu tinha aprendido ali e tal. E aí quando chegou, né, no final da apresentação, que eu fui apresentar o orçamento, né, o valor lá, cara, batata, ele só perguntava assim, cara, quando que eu posso fazer essa metade? Tipo assim, por exemplo, tinha muitos que fazia no dia, mas tinha muitos que fazia assim, alguns fazia assim. Eu pago metade hoje, daí depois da manhã eu posso dar a outra metade? Não, show de bola. Então, assim, era todas as vezes que eu ia fazer em questão de porcentagem, cara, vou colocar para não ser otimista, assim, uns 90 clientes que eu atendia era 10% só que não fechava, mas era aquele cliente que de fato não tinha o dinheiro. E daí eu passei por esse problema também de ir na casa do cliente e depois não ter retorno. Eu resolvi isso também, né, com aquela questão de, pô, eu tô indo, agora o cliente tem que vir até mim também. Por quê? Pensa comigo aqui uma sacada aqui legal para vocês. Cara, se você tá se esforçando para ir na casa do cliente, o que que eu comecei a pensar? Eu peguei aquelas estratégias tudo que eu tinha aprendido de vendas e comecei a adaptar mais coisas que foi agregando cada vez mais. Então, quando eu ia até o cliente, o que que eu fazia? Eu fazia ele vir até mim também. Por quê? Se eu gastei minha energia, não dinheiro, mas a gente gasta energia, é frustrante e tal, né? Eu fazia ele gastar energia também até mim. Isso igualava e automaticamente, trazendo as estratégias ali de vendas, eu conseguia, cara, fazer com que ele, tipo assim, pô, cara, eu não quero ir atrás de outra pessoa, não. Vai ser com ele ali. Então, por isso que acontecia a maioria das vendas nesse formato aí. Eu faço vários ajustes, porém dentro, né, daquilo que eu já faço muito bem. Então, para vocês entenderem, hoje, antigamente, vou falar antigamente hoje. Antigamente eu fazia 50% de entrada, 50% na hora que finalizar. Ou passava no cartão, não fazia de outro jeito, de jeito nenhum. Hoje eu já aumentei, eu já tô para 65, 70% de entrada. Às vezes é 100% de entrada e eu faço o móvel e entrego e já tô com toda a entrada na mão. Porque isso daí acaba quebrando um pouco, né? Se a gente não pegar, porque a gente vai demorar um tempo, vai ter os gastos, etc. Mas com toda essa estratégia de vendas, né, que eu durante os anos que eu aprendi, fui ajustando e estou ajustando cada dia mais, eu não largo aquela estratégia que eu já aprendi, mas só vou ajustando. Tá acontecendo um outro padrão, né, na estratégia que eu estou fazendo. Eu ouço direto, cara, o seu tá mais caro do que as outras pessoas, mas eu prefiro fazer com você, porque a estratégia entrelaçou bem o cara na qual eu trago verdade, né? Eu não trago mentira, e na qual eu consigo trazer uma precificação da hora, consigo trazer um móvel top pro cara, e o cara, pô, ficar super satisfeito e automaticamente indicar. Eu vou explicando todo o processo, ele não vai ser somente um processo, fazer um criativo e jogar lá no Facebook pra gente conseguir, né, trazer cliente. Eu vou explicar um processo bem aprofundado aqui pra vocês, entender como que eu faço para poder captar potenciais clientes também. Tudo está interligado, né, na nossa comunicação. Como que a gente quer comunicar com o possível cliente? Que hoje a gente aprende que não é cliente, tá? É lead. E aí entra aquela questão, pô, o lead é qualificado, desqualificado, né? Quando que a gente sabe que ele é qualificado, quando que é desqualificado? Como que a gente pode qualificar também, porque tem um erro muito grande que acontece no mercado, que é a dor das pessoas na qual elas trocam de gestores, né, de tráfego, trocam de equipe, sabe, empresas grandes aí. Intermediária, porque grande já entende um pouco mais, né, que o jogo é diferente. É, então, nós temos o lead, né? O lead é uma pessoa. Esse lead é uma persona, que ele tem a idade, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso e tal, mas ele tem o desejo de querer fazer um móvel. Então, quando a gente faz um anúncio, a pessoa que está indo até você, ela é uma pessoa interessada, é um possível cliente, posso dizer assim. Quando ela não se torna um possível cliente, depende da altura da sua marcenaria. Que nem eu mencionei, se você elevou seu preço, a um preço assim que, cara, tá legal, eu tô com fechamento top, então eu vou elevar o preço porque agora eu vou querer classificar melhor os clientes que estão entrando para mim. Aí você faz essa questão de afunilar melhor o lead. Então você vai receber talvez até mais leads que sejam um pouco desqualificados. Aí você vai ter que mexer um pouco na estrutura do processo que ele entra até seu WhatsApp, né? Vamos dizer assim. Ah, então, para o início, eu vou começar aqui do início, né? Para você que quer iniciar as vendas, né? Não já de cara sair cobrando caro, né? Que nem eu falei que eu já tô pegando uns leads bem top. Esses dias eu fechei com um cliente que não mora nem no Brasil, né? E é um processo assim que ele precisa de umas etapas interessantes. É muita coisa, sim, é muita coisa. Então, se você precisa vender, esse é o primeiro passo para você, que é o quê, cara? Vender. Então, a pessoa que tá vindo até você,
Você só precisa entender assim, cara, ela quer o quê? Ela quer fazer, ela comprou um apartamento, quer fazer a cozinha, pô, então dá pra mim vender pra ela, né? Vamos me ajustar aqui, vamos ajustar o lucro aqui, quanto que eu vou cobrar pra mim conseguir fechar com ela e ter vendas. Desde aqui é pro marceneiro iniciante, pra pessoa iniciante, que isso aqui tá sendo um vídeo pra bastante gente aí, né? Eu vou estar postando pra depois compartilhar lá no grupo também, vou estar postando aqui no YouTube. E para você que está no YouTube aqui também assistindo, tem o QR Code aqui, ó, para você poder entrar no grupo do WhatsApp, que é o grupo dos parceiros, né, marceneiros parceiros aí, para a gente poder sempre estar em evolução, poder passar o conhecimento para vocês aí. Então, entra aí no grupo do WhatsApp através do link, tá? Então, aqui tá uma breve explicação de como que a gente está trabalhando hoje. Então, para você que está iniciando, cara, é vendas. Para você que já está vendendo e quer vender com mais qualidade, aí você vai subir um degrau. Então a nossa mentalidade é como que foi a minha jornada? Eu iniciei do absoluto zero. Se eu soubesse isso lá no zero, eu teria seguido bonitinho, né, tal. Mas enfim, a melhor coisa, o melhor passo a passo é você pegar é, toda a jornada de uma pessoa que deu errado, depois voltou, né, que foi a minha, e aplicar para que você não caia nos mesmos erros. Então você vai vender primeiro. Segunda etapa, para quem já está vendendo, aí você vai qualificar, tá? Vai ser uns processos aí. Então a gente vai iniciar do absoluto zero para os dois lados, tá bom? Aqui a gente vai iniciar com a comunicação, pode ser através de vídeo, né? Pode ser através de imagem. A imagem ela serve para os dois marceneiros, para o marceneiro que está no zero e para o marceneiro que já está um pouco evoluído. A imagem. A imagem a gente vai abrir aqui. Tô clicando, será? Não, não tô. Agora vai. Então a gente sempre vai criar um projeto de 1080. Deixa eu voltar aqui. No Canva, até coisa simples de se fazer, ó. Aqui, ó. Personalizar. Aí no personalizado você coloca 1080 por 1080. Que daí a gente vai criar um projeto, um design, que você consegue anunciar em qualquer lugar. Tanto no Facebook, tanto no Instagram. Porque se você, por exemplo, for criar um projeto que vai aparecer nos stories, você vai ter que fazer vários tipos. Então esse tipo aqui você, cara, consegue anunciar em qualquer lugar. Não vai cortar sua imagem, vai mostrar aquilo que você quer transmitir para a pessoa. Beleza? Deixa eu só mover aqui. Show de bola. Aumentar um pouquinho. Galera, eu vou colocar aqui eh, uma informação bem importante, que é um esqueleto de como que você faz, tá? Então, tem vários tipos que você coloca como estrutura. Eu vou fazer algo simples para vocês entenderem, para depois vocês desfrutar, né, dessa estrutura aqui, tá? Então, você vai ter uma imagem. Daqui é o primeiro ponto. A imagem vai estar no fundo aqui. O segundo ponto. O que precisa ter num criativo, né? Porque quando a gente está anunciando, está colocando essa imagem no Facebook, Instagram e etc., se chama criativo. Que a gente vai criar, sempre tá criando algo novo aqui para chamar a atenção do público, tá? É, vamos colocar aqui uma chamada que vai trazer uma pessoa que entenda que está lendo, né? Sua casa do jeito que você imaginou. Então, essa aqui é a outra estrutura dentro de um criativo. Eu coloquei um título qualquer, mas esse título ele pode ser sugerido no chat GPT para trazer a emoção, né, do cliente, tá? Para a pessoa poder se conectar. Então, sua casa do jeito que você imaginou. Aqui não está escrito marcenaria, né? O que vai acontecer nesse caso? A pessoa, ela já entendeu a imagem do fundo. Ela viu que tem lá uma imagem bonita que chama atenção, talvez uma cozinha, né? Que tem mais detalhes que fica interessante. É, ou guarda-roupa, algum quarto com reflecta-bronze, uns negócios que chamam muita atenção, né? Aí, na próxima etapa, você pode colocar assim, ó. Móveis planejados para transformar cada metro. Eu já peguei algo aqui, só tô repassando ele pro criativo, que eu tô explicando como que é o esqueleto. Para vocês entenderem como que é uma base de um criativo. Deixa eu ver o tempo aqui. 16 minutos. Maravilha. Então, primeiro, a gente vai ter a imagem no fundo de tudo. Depois, a gente vai chamar a pessoa para algo que ela deseja muito, né? Que é ter a casa dela ali do jeito que ela imaginou. Então, aqui você já está fazendo um funil, tá? Que você precisa entender o que está por trás de uma imagem é o funil também. Tudo
existe um funil. Então aqui, sua casa, do jeito que você imaginou, tal, a pessoa vai dar um pouco de mais, a pessoa vai dar mais atenção para aquele criativo seu, porque, opa, eu comprei minha casa, comprei meu apartamento, e aqui tá uma descrição um pouco mais afunilada. Móveis planejados para transformar cada metro quadrado em conforto e sofisticação. Aqui, automaticamente, você está elevando um pouco o seu nível de comunicação também, tá? Transformando cada metro quadrado em conforto e sofisticação. Então, pessoal, opa, eu acredito que eu vou falar com uma pessoa aqui que entende do assunto, né? Porque se a gente for pensar com a nossa cabeça de empresário, de marceneiro, a gente vai falar que é tudo igual. Ah, o cara sabe fazer um móvel da hora. Aquela pessoa sabe, mas o que que tá na cabeça do cliente? Cara, totalmente o contrário. Aquilo que você pensa que é besteira, cara, é o que vai fazer mais sentido na hora da sua venda. Cara, por exemplo, o formato que você utiliza roupa quando você vai na casa do cliente, cara, tá fazendo total diferença também. É o que vai começar a elevar seu nível, que entra na parte do posicionamento, que é um papo pra uma outra hora. Então tá, aqui a gente temos o gatilho de ação, que é o gatilho que vai chamar a pessoa para um formulário, né, ou para uma chamada no WhatsApp, tá? O que que acontece hoje? Eu tô percebendo que vai precisar ter uma segunda aula, porque é extenso aqui as explicações, até para a gente poder subir, né, o próprio anúncio para o Facebook ali, e aí a gente fazer os disparos, enfim. Então todo criativo ele vai ter essas ações aqui. Eu tô colocando aqui no chat GPT, o Manuel falou algo aqui bem bacana, que hoje a gente tem o chat GPT, na qual a gente consegue trazer uma coisa mais rápida, né? Uma sofisticação melhorada também. E aí que entra um dos principais gargalo que as pessoas reclamam, que é a questão de, pô, mas, cara, o cliente aqui pra mim, ele tá vindo zoado, né? Ele não tá respondendo. E aí que entra as outras etapas que você precisa ajustar. Então, opa, se tá falhando essa parte aqui, agora deixa eu ajustar essa parte para que eu consiga alguma resposta dessa pessoa. Existe um cálculo que a gente faz, que é o quê? Eu vou passar aqui para vocês também, que quanto de investimento. Tem um cálculo bem básico aqui que eu acho bem interessante, porque esse daqui vai medir os nossos KPIs, tá? Que é os ponteiros do que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado. Você vai ter aqui, ó, quanto de investimento que você está fazendo, é, quantas conversas iniciadas, quantas visitas, quantos retornos, quantos fechamentos. Quanto fechamento. Quando você está investindo diretamente por uma campanha que vai direto para o WhatsApp, vai vir muitas pessoas. Aí entra aquela questão de qualidade, né, e de investimento também. Por quê? Se você está iniciando, cara, o WhatsApp, opa, se você está anunciando e você é iniciante ali na marcenaria, precisa vender o WhatsApp. Se você já está um pouco evoluído, já está fechando, tem uma rotatividade na sua marcenaria, aí você vai vir por formulário. Por quê? O formulário ele gasta mais dinheiro, porém ele vai trazer mais pessoas, né, com uma qualificação melhor. E, por exemplo, quais que são os investimentos que eu devo fazer? Cara, se você está iniciando, você vai ter que entender quanto que você pode estar investindo, né? Mas o investimento ele pode ir de 300 total a 500. Isso aqui para você conseguir um cliente e conseguir ter um retorno ali e depois conseguir fazer mais anúncios para você poder aumentar esses valores, tá? Você vai investir no formulário é de R$ 1.000 para cima. Então, formulário, 1.000 a 2.000. Isso aqui é um jogo baixo, né? Para um jogo mais alto, daí é 5.000 mensal, você vai investindo nos anúncios, que é onde você começa
conseguir trazer um público mais qualificado. A questão da qualificação aqui é aquele que te responde, né? Aquele que você consegue ter uma conversa. Porque é muito ruim, cara, quando você tá ali conversando, perdendo seu tempo e aí você não consegue ter o retorno. Então, para você ter um retorno legal, o seu formulário ele vai ter umas etapas a mais. O que que acontece nessas etapas a mais? Chega até um certo ponto que a pessoa vai entendendo que, opa, não é para mim isso aqui. Que é aquele cliente que não vai te responder, aquele cliente que vai, pô, não tô afim de investir. Mas, se você tá naquele jogo de vender, é que nem eu falei, pro WhatsApp, você vai ter que estar ali para conseguir fechar e depois transferir pro formulário, que é na qual você consegue aumentar, né, a sua qualidade com as pessoas que você está atendendo ali, né, através do formulário. E daí essa conta, ela continua. Por quê? Vamos colocar aqui uma base. Ah, eu tenho R$ 1.000 para investir. Show. Eu vou colocar um número aqui aleatório. Esse aqui eu podia estar fazendo em numa outra parte, que eu ia fazer o criativo aqui, mas eu já passei o esqueleto. Depois a gente faz no próximo momento o anúncio no ar. Essa é uma conta na qual vai virar seu jogo. Por quê? Se você entende que, pô, com R$ 1.000 eu consigo ter, vamos lá, 50 conversas iniciadas. Dessas 50 conversas, 20. Eu tô colocando números aleatórios, mas esses números eles precisam ser medidos, tá? Por você. Quantos retornos que eu tive? Nesse retorno eu tive 7 retornos. Fechamento, pô, tive um. Vamos colocar, né? Bem assim, pessimista mesmo nesse ponto. Mas, cara, vamos pensar por esse lado aqui, ó. Beleza, eu tive um fechamento. Mas esse um fechamento, eu fechei, pô, R$ 60.000. Aí que entra a mentalidade de muitas pessoas em relação a investimento, né? Que, por exemplo, pô, eu vou pagar R$ 1.000 pra fechar com uma pessoa, pô, mas essa uma pessoa, pô, deu 60.000 na sua mão, né? Então, vale muito a pena. Esse, a gente passou pelo primeiro formato criativo. Esse aqui é o formato de como que você vai estar entendendo o seu funil de vendas. Dentro do seu funil de vendas, dessas etapas aqui, tem os processos de vendas, tá? Que você precisa ter interno na sua empresa. Então, cara, como que eu tô conseguindo aumentar minha taxa de conversão para conversas? Pô, se de mês passado eu trouxe 50, será que nessa semana eu trago 55? Porque trazendo 55 aqui pode ter 22 visitas, e aí dessas 7 pode ter 2 retornos. E, pô, se tiver um fechamento mais uma cozinha, né? Uma cozinha mais 15.000, vamos colocar 10.000, vai. Pô, então você teve no total aqui 70.000. Esse funil ele precisa, né, tá bem alinhado em relação a isso, né? Eu acredito que é uma parte fundamental na qual mudou meu jogo, né? Que eu mencionei para vocês, na qual que eu cobro o valor que é interessante. O funil que eu estava explicando era esse aqui, para você ter um retorno por exemplo, aqui, eu consegui fechar um cliente da qual eu queria R$ 60.000, né? Que eu vou estar fazendo a casa ali e tal. Por isso, para isso, eu investi 1.000, iniciou 50 conversas. Quantidade de visita, 20 visitas. Eu fui em 20 casas, né? É, o erro fatal aqui que acontece é quando você fala assim, cara, eu vou ficar gastando dinheiro, né, pra ir lá. Mas é da mesma forma que a gente faz na internet. É uma forma de aquisição, né? Em todo momento a gente está fazendo essa aquisição, até indo na casa do cliente. O que você tem que fazer? Entra aquela estratégia que eu mencionei. Pô, se eu tô me doando aqui para ir até a casa do cliente, eu preciso ter esse retorno também do cliente. Então, ele vem até mim também, e é onde que eu começo a aplicar minhas estratégias de vendas. É uma estratégia assim que eu utilizo, e é tudo combinado, né? Então, eu vou conversar com o cliente, ó, eu tô vindo aqui na sua casa, tal, e aí quando eu for apresentar para você o projeto, o orçamento, a gente vai no galpão, ou a gente vai numa loja né, madeireira, tal, que vende os MDFs. Em alguma forma, tenta, né, levar esse cliente para lá, porque é lá que você vai mostrar para ele mais fundo,
o que que você está fazendo, né? Quais são os materiais que você está colocando. E aí entra aquela questão de eu dei minha energia, o cliente também dá energia, né? Então ficamos igualados. Pelo menos eu não estou saindo na perca aqui, né? Então é dessa forma que eu faço. E aí, dessas visitas, é, tivemos 4 retornos? 7 retornos? Quanto tivemos, né? Então você vai anotar esse funil. Porque você entendendo que, pô, esse daqui é um número fictício que eu coloquei, né? R$ 1.000 de anúncio fez com que 50 pessoas iniciassem uma conversa. Dessas 50 eu consegui marcar 20. Pô, Eduardo, mas 30 ficou para trás, cara. Cara, é o funil, é normal. Se você entender quanto de conversão você consegue fazer, você consegue ajustar cada vez mais seu funil de vendas. Então aqui a gente está entrando um pouco no funil de vendas, né? Tá indo para o lado, tirou um pouquinho o pé do digital aqui, que era o foco, né? A gente está entrando um pouquinho aqui nessa parte do funil de vendas. Então tivemos 20 visitas, que pô, top. Tivemos 7 retornos. Desse retorno, uma pessoa decidiu fechar. Fechei com uma. Então, dessa uma eu consegui fechar uma casa ali, né? Por mais que seja 30 mil, cara, já pagou o investimento que você fez. Então, o que que faz com que você não tenha medo de investir isso aqui? É quando você sabe quanto que você tem em cada etapa do seu processo e quanto que você fecha no final. Pô, o meu alvo é fechar pelo menos uma cozinha e um quarto, né? Ah, consegui. Então, o meu alvo tá definido. Então, estamos partindo daí para frente. Aí tá da hora. Entendeu isso aqui, cara? É só multiplicar e ajustar essa etapa aqui, né? Essa rota aqui, tá? Ah, pois é, Eduardo, sempre eu tive um probleminha com questão de tráfego pago. Agora você estava comentando aí, agora deu para mais abrir a minha mente sobre essa questão. Então eu fiz, comecei pouco tempo, mexi com tráfego, eu nunca tive essa noção. Né? Em questão, já vai fazer uns 4 meses, uns 3 a 4 meses que a gente fechou com a agência para tomar de conta sobre essa questão de tráfego pago. Só que eu tive muito assim, acho que não tive muito essa noção igual eu estou tendo agora. Eu não sei porque a empresa também não me explicou sobre isso, sobre esse investimento, né? Porque já tem 3 meses, a gente nunca fechou serviço vindo de lá. A gente sempre colocando dinheiro, mas nunca veio serviço de lá, sempre veio de indicações, entendeu? Sempre eu tive essa dor de cabeça com essa questão. Até falei pro meu parceiro, papai, a gente não tem que parar de mexer com tráfego, porque não está dando retorno. A gente está investindo, mas a gente não está vendo o retorno, tá? Só está vindo cliente mesmo que só quer procurar preço. Então, para nós já não tem cabimento. Aham. Você fazer um investimento e não ter retorno. Cara, essa parte de você ter retorno da internet tá muito ligado, muito fortemente mesmo, de fato, na comunicação do criativo, né? A outra parte que tá ligada também é na sua própria conversão, né? Como que você tá convertendo essas pessoas. Nessa conversão, dentro dessa conversão, como que tá a sua estrutura de posicionamento? Por quê? Você precisa pensar assim, cara, o meu lead, ele tá fazendo esse trajeto aqui, tá, mas agora, qual que é os próximos passos para mim conseguir aquecer ele? Então, você sempre precisa pensar assim, ó, que nem eu mencionei, ele não é o cliente, né? A gente tem mania de falar, ah, entrou tantos clientes e tal. Eu tava fazendo, ó, para vocês entenderem um pouco melhor sobre a minha história, esse mentor, ele trabalha com internet. Fatura muito por internet, daí foi a questão que eu saí da marcenaria para trampar com internet. Então, eu fiquei 3 anos mexendo com internet. Atendi umas 7 lojas, umas 7 empresas, né? Fazendo tráfego em diversas cidades aí. E ultimamente, né? Até esses dias aqui eu tava com uma empresa de imobiliária, vender apartamento. Então eu falei pra eles, ó, e não é empresa de imobiliária, é corretores mesmo. São pessoas com menos grana, né? Eu falei, cara, se você vir com a mentalidade de que, pô, você vai investir menos que 1.000, já não vai dar. É o primeiro passo. O que que eu falo, né, para o total iniciante ali? Cara, tenta fechar montagens na qual vai trazer posicionamento para você com aquele cliente que automaticamente ele vai te indicar para fechar um móvel grande. Porque o esquema é levantar a caixa para quem está iniciando, né? Então, eu falei isso para eles. E aí, o que que foi acontecendo? Foi entrando leads, né? Direto no WhatsApp deles ali e tal. Ó, Du, tá assim, tá assado, tal. Ó, tá bacana, né? Os leads tá vindo ruim e tal. Chegou uma época que eles começaram a falar assim, ó, vocês precisam melhorar um pouco sua comunicação então no WhatsApp, né? Daí eu direcionei eles lá, né? Dei uma mentoria para eles lá.
ajustaram a comunicação deles e daí eles conseguiu começar a conversar. Por quê? Qual que é a ideia? Não é cliente. Eles falavam, o cliente chegou aqui. Pô, mas você fechou com ele? Não, então não é cliente, pô. É lead. Você entendendo o que é lead, você entende que, pô, é uma persona, que eu falei lá no começo. Essa persona, ela tem os processos na qual você vai aquecendo ela para depois ela virar cliente seu lá no final. Aí foi isso que eu passei para eles. Então, cara, de tipo, pô, R$ 1.000 que eles anunciavam, fechava dois por mês, um apartamento por mês, mas a comissão, qual que era a comissão que eles ganhavam? Bem acima. Dessa comissão ganhava uma outra comissão. Então, só essa questão de entender quantas pessoas, quanto que eu estou investindo, quantas pessoas estão vendo pro meu WhatsApp, como que está sendo minha comunicação, como que eu estou aquecendo esse lead, até o processo deles virem aqui e pá, né, eu fazer todo o processo de vendas ali. Ah, uma coisa importante que eu ia falar, que eu acabei lembrando aqui, né, nessa conversa. Uma coisa que mudou meu jogo muito foi entender que, cara, o cliente, ele não compra por si próprio, você vende para ele. Muitas pessoas têm um formato assim, ó. Por exemplo, eu entrei na Casa Bahia. Eu comecei a procurar o que eu queria. Eu achei, eu paguei, eu comprei. Eu vendi para mim mesmo. Não foi uma pessoa que chegou lá, ó, levou eu, mostrou isso aqui, mostrou os benefícios para mim daquela parada. Mostrou, cara, eu já tive muito atendimento de pessoas ruins e muitas pessoas boas me atendendo, como cliente, né? Como um lead que chegou lá na loja e elas foram me direcionando. Eu até falava assim, cara, como eu entendo de venda, você tá sendo um bom vendedor. Tô curtindo, tipo assim, para mim eu já vou comprar aqui, independente do que seja. Então, era essa mentalidade que que acontece com os clientes que eu atendo. Eu sinto isso, né? Porque ele tá sendo tão recebido, né, através de estratégias que eu vou distribuindo, que nem eu mencionei para vocês lá, que eu faço desde o começo, ele passou daquela primeira etapa, pô, vendi. Ele passou da segunda etapa, eu vendi a segunda etapa. Passou da terceira etapa, vendi. No preço, já era, tá vendido já. Ele já vai pagar, entendeu? Então, eu percebi isso que, cara, o cliente não pode comprar por si próprio. Você tem que fazer ele comprar. Você fazendo ele comprar, você consegue aumentar seu preço. Você aumentando seu preço, você consegue, pô, prosperar, né, em meio à marcenaria e depois você começa a abrir outros nortes dentro da sua marcenaria, entendeu? Chegamos ao fim do primeiro vídeo que foi bem aprofundado, né? A gente foi por um caminho aí que deu para tirar bastantes insights, mas agora esse próximo vídeo que está aqui no card, ele vai ser direto no ponto, como que eu fiz para levantar minha campanha, para começar a captar os clientes. E depois em seguida, assim como eu mencionei ali no começo do vídeo, está aqui o link, o QR Code, né, para você mirar seu celular, para você entrar dentro do grupo, para você poder acompanhar. Caso você está olhando do seu celular, clica aí no link e venha fazer parte desse time também. Até o próximo vídeo, clica aí no banner para o próximo vídeo.